Nós estamos de volta na entrevista com o presidente do Habib's, Alberto Saraiva. Eu já contei para vocês, nas duas vezes anteriores, ou pelo menos nas duas últimas vezes que o Alberto esteve aqui, que ele teve uma situação dramática de vida. Ele assumiu uma padaria que pertencia ao seu pai, se eu tiver com a minha memória perfeita, senão você me corrija. O pai foi vítima de um assalto, foi assassinado, ele fazia medicina, mudou a sua vida completamente, diante de um trauma, quer dizer, perdeu o pai assassinado, numa situação dramática, e teve que assumir a padaria que o pai tinha criado, que era a fonte de sustento de você, dos seus irmãos, da sua mãe, e fez disso uma revolução, porque ele transformou a padaria naquilo que hoje é o Habib's, que é a maior rede de cozinha árabe do mundo, segunda maior cadeia de fast food do Brasil, é isso? Sim, faturamento sim. Em faturamento, só perde para a gigante McDonald's, e incomoda muito, diga-se de passagem, porque ele vai empurrando o McDonald's, inclusive, para fazer coisas que o McDonald's nunca tinha feito em parte nenhuma do mundo. Ele acaba fazendo o benchmark, mas isso é competição, isso é saudável, isso é mercado. Eles estão com pequenos preços, nós vamos entrar agora com pequeníssimos preços. Tá vendo? Ele já deu sinal para o McDonald's. Porque eles não podem vender nada a 0, alguma coisa, né? Então, quando eles anunciam um Big Mac a R$6, dá para comprar 12, 15 quilos. Aí você já... Fica difícil. É fantástico. Quer dizer, Arco Dourado vai brigar aqui com o Habib's. É uma briga difícil, difícil. Bem, mas é uma história bonita de vida, de trajetória de vida. Agora, eu queria perguntar a você, Alberto, o seguinte. A vida é feita de acertos, mas é feita de erros também. E o bom, o líder, o competente é aquele que sabe transformar erros em acertos, que sabe transformar fracassos, dificuldades, barreiras, percalços em boas lições de vida para acertar. Quais foram os equívocos, os erros que ajudaram você a acertar e a liderar um processo que hoje é tão vitorioso quanto o Habib's? Se você tivesse que elencar um ou dois fatos. Eu acho que o grande diferencial do ser humano é ele ultrapassar as dificuldades e aprender com as dificuldades. Eu tinha tudo para dar errado com a morte do meu pai. Eu levei meu pai às 16 horas para trabalhar na padaria, às 23 horas eu fui lá e ele estava morto, estendido no chão. Eu herdei uma padaria de 19 dias que ele tinha comprado, sem equipamento, sem funcionários qualificados, sem nada. Esse foi o grande desafio. Na maioria das pessoas, às vezes, desistem porque não enxergam e não veem um caminho e não tem aquele desejo na vida de vencer com as próprias mãos. Né? Garra, perseverança, vontade e fé também. E fé e crença, né? Eu era uma pessoa revoltada, ajoelhei. Quando eu ia desistir da padaria, eu falei para um taxista, hoje é o último dia que eu vou trabalhar nessa padaria, eu vou fechar porque não tem jeito, né? E o taxista me respondeu as mesmas palavras que meu pai dizia quando eu tentei entrar na faculdade de medicina, que eu fiquei 3 anos para conseguir entrar na faculdade de medicina. E ele falava, filho, não desista, é preciso caminhar. Dá um passinho de cada vez que você vai chegar lá e você vai entrar. E o taxista me repetiu isso aí. Então, num ato de fé, eu entrei dentro da padaria, ajoelhei, pedi perdão para Deus e pedi que Deus me iluminasse, me desse ideias, me desse força, me desse coragem, me desse persistência para me vencer. E eu fui, entrei para dentro da padaria, virei padeiro, né? O padeiro que eu tinha era muito ruim, de madrugada ele saía, ele achava que a mulher dele traía ele, ele se mandava. Quando eu chegava não tinha nada na padaria, não tinha pães. Eu pegava pães de outra padaria para colocar na minha. Sentia uma vergonha dos clientes, porque os clientes viam que o pãozinho estava diferente, mas eu persisti e venci. Como que e aprendeu a fazer pão também? Aprendi, eu sou um padeiro profissional. Como é que eu venci, João? Eu venci colocando o pãozinho 30% mais barato que a tabela que existia do governo. A famosa tabela da Sunab. Do Sunab. Por isso que eu vendo barato até hoje. Porque o que mudou na minha vida foi isso. Colocando o pãozinho 30%, depois de 15 dias eu tinha uma fila de padeiro de rua que compravam meu pãozinho para vender em outros lugares. E esses padeiros não compravam dezenas, compravam centenas, milhares de pães. Transformei a minha padaria. Veio o poder da multiplicação. Eu vendia um saco de farinha, passei a vender 5, 6, 7 sacos de farinha. Ia comprar melhor a farinha também. Mais barato. Mais barato, tinha qualidade, porque tinha pãozinho. Né? Eu era cercado por outras 5 padarias. As pessoas passavam pelas outras 5 padarias e vinham na minha padaria porque tinha pãozinho. Aprendi essa filosofia de vender não a preço justo, de a preço extremamente acessível. Então, acho que essa tragédia, talvez eu... Foi a grande lição de vida. Foi a grande lição de vida, porque eu não desisti. E a gente não pode desistir. A gente tem que viver motivado por alguma coisa, porque as pessoas que motivam sonham. E as pessoas que sonham vivem motivadas, né? Bom, vocês estão vendo aqui uma aula, um PhD
de empreendedorismo e, sobretudo, de felicidade. E é com ele que nós vamos continuar conversando no próximo bloco com o presidente e fundador do Habib's, Alberto Saraiva. Fique ligado, hein? Show Business volta já já.